Vislumbres da Graça, valorizando o Evangelho na rotina do lar, por Gloria Furman. Capítulo 6. O pão da vida e roscas para o café da manhã. Espanto-me com o quanto penso sobre comida. Meu dia é organizado em torno da comida. Meu orçamento é ajustado para acomodar a alimentação. Termino o café da manhã e começo a pensar sobre o que vou dar para meus filhos comerem no almoço. Tenho desejos por comida. Vejo a comida que outras pessoas estão comendo e tenho opiniões sobre ela. Planejo conversar em torno de comida compartilhada. Comida é algo tão pessoal. Deus criou nossos corpos tanto para necessitar dos alimentos quanto para apreciá-los. A comida é tanto uma necessidade para sustentar a vida, quanto um prazer. Em nossa família, todos temos manias e preferências sobre os alimentos que gostamos e não gostamos. Meu marido se recusa a comer ovos e peixes. As meninas imploram por cupcakes e sorvetes. Eu sou uma consumidora bastante exigente também. A única exceção para as manias alimentares de nossa família é nosso filho, cujo apelido nas refeições é Mas, o termo árabe para bode. A Bíblia ensina que os alimentos não são somente uma fonte de calorias ou de satisfação momentânea. Deus fez da comida uma parte integrante da nossa vida cotidiana para que pudéssemos ter uma ideia do que Jesus quis dizer quando falou: Eu sou o pão da vida. Pão do céu. Deus alimentou os israelitas com maná quando eles vagaram pelo deserto. Maná era o que eles diariamente chamavam de pão que veio do céu. A palavra maná significa o que é isso? Estava brincando com meu marido sobre como ouço essa pergunta durante as refeições com frequência. No entanto, não é porque as coisas que crio no fogão são miraculosas. Quando os israelitas acordavam pela manhã, o maná era como o orvalho sobre a terra, e eles o recolhiam e preparavam para o dia. Se recolhessem mais do que o necessário, apodrecia. Deus os estava ensinando a confiar nele para obter o pão de cada dia. Em João 6, Jesus está falando com uma multidão que se reuniu conforme eles o procuravam. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão de milhares de pessoas com apenas alguns pães e peixes. As pessoas queriam um outro milagre. Elas queriam ser alimentadas. Jesus disse a eles: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Entretanto, a multidão não sabia que Jesus tinha mais para eles do que o pão que ia apenas saciar a sua fome por algumas horas. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. João 6:27. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? A multidão perguntou a Jesus. Jesus respondeu a eles: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Neste momento, a multidão fez outra pergunta bastante atrevida. Deus nos deu maná para comer, então o que você nos dará? Assim Jesus disse a eles: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João capítulo 6. Jesus disse que o maná no deserto apontava para ele, o maná do céu. Jesus veio do céu. O Pai enviou o maná. O Pai enviou Jesus. O maná deu vida aos israelitas. Jesus deu vida ao mundo. O maná deu vida por um tempo. Jesus é o pão vivo que dá vida eterna por meio do sacrifício de seu próprio corpo na cruz. Jesus está dizendo que o custo do pão no reino de Deus é estar faminto por ele. Ele nos deu seu corpo para que possamos trabalhar pelo que nos satisfaz eternamente. O trabalho de Deus, Jesus diz, é que creiais naquele que por ele foi enviado. Esta passagem ecoa a profecia de Isaías. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essa é uma grande verdade para se meditar na próxima vez que você ouvir seu estômago roncando por alimento. Antes de ir para a cozinha, pare por um momento para lembrar como o pão da vida veio do céu e deu a sua vida para que os pecadores pudessem se reconciliar com Deus e se satisfizessem nele para sempre. Livre do pecado relacionado à comida. Deus criou o alimento para seus propósitos, mas a comida pode ser uma fonte de muita ansiedade e conflito. Algumas pessoas lutam com a diminuição de seus suprimentos alimentares, enquanto outros têm discussões acaloradas sobre qual cobertura deveria decorar seu bolo de casamento. Ainda outro dia, testemunhei um desentendimento entre um garçom e uma cliente sobre o café que foi servido a ela, se era um cappuccino ou um latte. Ficamos muito agitadas em relação a quais refeições fazer para as nossas famílias e convidados, sobre o aumento dos preços dos alimentos que compramos, quanto aos pratos que imaginamos e não conseguimos criar, e sobre o feedback que recebemos sobre a comida que servimos. O que tem para o jantar? O que tem nisso? Não tem mais? Quantas calorias tem nisso? Quanto custou? Essas simples perguntas relacionadas à comida têm o poder de provocar tantas emoções em nós. Muitas vezes, a emoção predominante é a ansiedade. Se não for controlada, a ansiedade dá lugar à incredulidade e a uma série de outros problemas que sangram em outras áreas de nossa vida. Como donas de casa, somos tentadas a nos dedicar a construir nossa identidade sobre o que colocamos na mesa de jantar. Somos tentadas a nos aprazer em agradar pessoas. Somos tentadas a nos comparar às outras. Somos tentadas a alimentar nossa arrogância em relação ao nosso gosto para a comida. Tudo isso por comida. Como é fácil ficar obcecada pela comida e perder a razão da alimentação. O propósito de planejar refeições, fazer compras, cozinhar e servir alimentos é fazer com que seu estômago espiritual ronque pela superioridade de Deus em todas as coisas. Deus é infinitamente superior à comida que criou para sustentar os corpos que nos deu,
com o objetivo de que o glorifiquemos em todas as coisas. Deus nos deu seu Filho e, quando nele cremos, podemos ser libertos do pecado que tão frequentemente nos estrangula. Jesus, por meio do Evangelho, nos liberta. Podemos ser livres de julgar os demais, nos baseando no que são capazes de criar na cozinha. Podemos nos livrar de criticá-los, nos baseando naquilo com que alimentam os seus familiares. Podemos nos libertar de comparar nós mesmas com os modelos perfeitos de culinária. Podemos nos livrar de comermos o pão da ansiedade de um trabalho árduo. Podemos nos libertar de sermos inseguras a respeito daquilo que não somos capazes de criar na cozinha. Podemos nos tornar livres para nos desfazer daquilo que temos, porque em Cristo temos melhores posses. Quando vivemos na realidade de nossa identidade em Cristo, descobrimos que somos livres. Uma lista bem escassa de coisas com que nos preocupar. Comida é uma das coisas com as quais gostamos de nos preocupar. É interessante como, em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus faz uma lista de coisas com as quais não deveríamos ficar ansiosas, na qual ele inclui a alimentação. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Dificilmente se pode pensar numa lista mais compreensiva de preocupações em potencial: vida, comida, bebida, corpo e roupas. Jesus, de maneira sábia, compreende que pessoas preocupadas gostam de comparar a si mesmas com as outras e nos dá, portanto, uma cartilha de comparação. Nos próximos versos, ele coloca nossa ansiedade sob uma perspectiva mais explícita quando nos compara a aves, lírios e grama. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Deus não está alheio à nossa propensão a preocuparmos-nos com coisas temporárias, perseguindo-as. Deus não se esqueceu de quão difícil é para nós crermos que Ele é nosso tesouro de satisfação total, de que Jesus é nosso pão da vida. Deus nos ama. Ele tem graça imensurável para conosco por causa de Cristo e está pronto para carregar nosso fardo, porque se importa conosco. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ansiedade e futilidade são como se fossem primas. Entendo que é muito fácil se sentir fútil quando consideramos a magnitude das preocupações que estão em nossa mente. O fardo de circunstâncias complicadas pode fazer com que nos sintamos paralisadas e, naturalmente, queremos uma saída. Eu sei que é mais fácil se contentar com a chupeta ao invés da paz de Cristo que excede todo o entendimento. É como o truque dos nachos em restaurantes mexicanos. Eles trazem a você uma cesta gigante e sem fundo de tortilhas, enquanto você consulta o cardápio.
Você faz sua escolha, a informa ao garçom e se enche de nachos enquanto espera por sua refeição. Você faz pazes temporárias com seu estômago à custa de uma boa refeição que não poderá aproveitar por completo porque sua barriga dói para comer tantos nachos. Minhas crianças suplicam por coisas como essa toda vez que as refeições não chegam rápido o suficiente para eles. Eles imploram por cereais com leite quando há um frango assando no forno. Elas precisam ser pacientes e esperar. Temos um problema em permitir que Deus proveja para nós. Temos um problema com isso nas mais variadas áreas da vida. Preferimos salvar a nós mesmos do pecado. E temos um problema em permitir que Deus proveja nosso pão diário nos mínimos detalhes de nossa vida. Falhamos em permitir que Deus proveja por nós, porque pensamos saber melhor do que Ele aquilo do que necessitamos. Então, vamos e tomamos a dianteira. Faço isso a cada vez que não confio nele de forma consciente e confio em mim mesma. Eu preciso de esperança. A sensação de frio na barriga que vem com o sentimento "oh não, estraguei tudo", me é bastante familiar. Todavia, Deus é maior, mais poderoso e tem mais mistérios do que jamais poderemos imaginar, e levará uma eternidade para que Ele revele a nós sua magnificência. Sentirmos-nos fúteis acerca de nossa incapacidade de confiar em Deus quando estamos ansiosas não deveria ser uma fonte de desespero. Isso é uma oportunidade de adoração. Quão grande é o Senhor e tão desejável e digno de nossa adoração que nossos corações devem sentir-se vazios quando não estamos repletas de sua alegria. Quão misericordioso é Jesus, que nos deu sua justiça e leva embora nossos pecados. Se você tem alguma angústia, se você vivencia alguma relutância acerca da dureza de seu coração, não seja desencorajada. Você não se sentiria desta forma se o Espírito de Deus não estivesse trabalhando em sua vida. Se você fosse entregue a seus próprios rudimentos, então não haveria necessidade de ter a vontade de se arrepender por estar perdendo a contemplação de Deus. Ter o desejo de se arrepender por possuir cada vez menos apetite por Deus é uma graça para você. Pessoas que não querem a Deus verdadeiramente não querem a Deus. Richard Sibbes explicou isso em The Tender Heart. No entanto, o Filho de Deus não possui uma dureza total e final de coração, mas uma sensibilidade acerca disso. Ele sente e contempla. Dureza total não se pode sentir, porém, um cristão que possui dureza de coração sente que a possui. Como um homem que tem pedra no rim sente e sabe que a possui. Um homem de coração endurecido não sente nada, mas aquele que tem nada senão a dureza de coração, de fato sente. Pois há uma diferença entre dureza de coração e coração endurecido, pois os filhos de Deus talvez tenham dureza de coração, mas não um coração endurecido. Por isso, não fique ansiosa quando você sentir um grande apetite de Deus. Ele certamente vai lhe dar mais de si mesmo quando o desejo do seu coração está para Ele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. A oração do Senhor cantada em uma fonte. Numa noite fria do deserto, meu marido e eu estávamos em um encontro num shopping center. Havia fontes musicais nesse shopping. Essas fontes estavam sincronizadas para tocar de acordo com uma seleção de músicas. Toda noite, começando às 7 horas, essas músicas tocariam em alto-falantes
ao redor da fonte e o show de água aconteceria aproximadamente a cada meia hora. Somente algumas canções selecionadas estavam na programação. Havia músicas de diferentes gêneros musicais, uma canção árabe, uma famosa música de Bollywood, uma ou duas canções da Celine Dion e algumas músicas escolhidas de uma ópera. Nessa noite em particular, havia uma música que eu nunca tinha ouvido antes, mas soava vagamente familiar. A melodia, que era muito bela, ecoou pelos alto-falantes. A letra era em Swahili. Reconheci a frase Baba Yeto e algumas outras palavras em Swahili por causa do breve tempo que havíamos passado no Quênia. Esta canção era a oração do Senhor cantada por um coro Swahili. As fontes dançavam conforme o coro cantava as glórias de nosso Pai Deus, que fornece tudo o que precisamos para a vida, e a piedade por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo e no lugar onde estava ouvindo tal coisa. Estas eram as palavras ditas por Jesus há tanto tempo que foram proclamadas de gerações a gerações de pessoas que escutariam com seus ouvidos e ouviriam com seus corações que Jesus é a resposta suprema para essa mesma oração. Deus, nosso Pai, é santo, santo, santo e digno de nossa adoração. Mas não podemos santificar o seu nome porque somos pecaminosas. Jesus fez a vontade do Pai perfeitamente em sua vida e em sua morte. Jesus é o nosso pão de cada dia, como ele mesmo se declarou, o pão da vida. Por meio de Jesus, somos perdoadas, e por meio de Jesus, podemos perdoar os que pecam contra nós. Ele foi levado à tentação, mas venceu o pecado. Quando somos tentadas a pecar, Jesus nos dá a força para escolher, em vez disso, a alegria e a vida nele. Jesus nos conduz à justiça e à vida eterna, não à tentação. Jesus nos livra do mal e engolirá, finalmente, o mal para sempre. Jesus é a resposta suprema para a oração do Senhor. Meu coração queria explodir ali mesmo quando me inclinei sobre a grade de ferro em torno daquela fonte. Eu me senti como se estivesse chorando e dançando ao mesmo tempo. Como poderia tamanha verdade magnificente ser confiada a pessoas como nós para ser negligenciada, esquecida e rejeitada? Como poderia o Deus que habita em nós com seu Espírito Santo ser tão paciente? Como ele poderia desejar que não perecêssemos? Quão grande é nosso Deus, que nos dá uma esperança que não nos falhará ou nos envergonhará, conforme derrama seu amor em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi outorgado? Olhei sobre meus ombros para aquela multidão de pelo menos 1000 pessoas, oriundas de tantas nações ao redor do planeta. O Senhor trouxe esta passagem de Isaías à minha mente. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a cobertura que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio de seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos,
Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, 6-9. Jesus é a esperança das nações. Ainda assim, muitas pessoas não esperam por sua salvação. Morremos tentando salvar a nós mesmas. Enquanto eu olhava e ouvia as fontes musicais, lágrimas deslizaram pelo meu rosto e foram apanhadas pelo vento. A emoção que senti naquela noite foi uma sombra do que Jesus sentiu quando olhou para uma multidão uma vez e disse que estava profundamente comovido porque as pessoas eram como ovelhas sem pastor. Ele se importa com você. Confie nele. Esse Jesus, que nos diz para não ficarmos ansiosas por coisa alguma, é o Filho de Deus, a quem foi dado o encargo de todas as coisas no universo. Com certeza, uma mãe ama seu filho, o adora e memorizou cada marca de nascença e peculiaridade de personalidade dessa criança. Quanto mais o Deus que sabe o número de fios de cabelo em sua cabeça te ama e importa-se com as suas necessidades? Jesus estava satisfeito por morrer em nosso lugar. Ele justificou o ímpio e nos deu sua justiça. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo a deu. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Você procuraria por Jesus para que ele a guiasse? Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Rogue com sua própria alma as glórias de Jesus. Alegre-se nele e regozije-se em sua salvação. Confie nele com os anseios do seu coração, porque ele se importa com você. Lute com seu coração rebelde até a submissão de sua benignidade, se assim tiver que ser. Jesus é o grande pastor e o único que pode te conduzir para fontes de água viva. Cuidados zelosos com o lar para Jesus. A Bíblia é clara sobre o nosso propósito, nosso problema, nossa paz e nossa porção. Fomos criadas à imagem de Deus para cuidar dos outros, porém, temos caído para o pecaminoso egocentrismo. Falhamos em adorar a Deus como deveríamos através da obediência a Ele. Mas Deus enviou Cristo, nosso Redentor, para ser a nossa paz ao expiar nossos pecados e para nos dar a sua justiça. Agora, em Jesus, o pão da vida, temos uma herança que nunca irá desaparecer. Manter um lar, servir estranhos, aquietar-se, criar uma família. Nada disso jamais foi sobre nós. Sempre foi pelo bem do Evangelho. Eu preciso me lembrar disso constantemente, então memorizei Tito capítulo 2, versículos 11-14, que é o ímpeto para o frequentemente citado Tito 2, 3-5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito capítulo 2, versículos 3-5 é uma descrição de como as mulheres cristãs devem se comportar e explica o porquê, para que a palavra de Deus não seja insultada. Em outras palavras, nos comportamos dessa maneira para que o nosso comportamento afirme, não contradiga, a mensagem do Evangelho.
Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, expande o porquê por trás de todas essas instruções. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que grande chamado e privilégio ser uma dona de casa zelosa para Jesus! Então, em seus afazeres domésticos, ao cozinhar, ao ser uma boa esposa, ao educar seus filhos e na hospitalidade, que sua alma se banqueteie no pão da vida e faça o que for necessário para ajudar as pessoas a ansiarem pelo verdadeiro pão que dá a vida.